Bueno, vamos a seguir con el tercer seminario que va a estar a cargo de Ana Paula de Acevedo Márquez. El título de este seminario es la espectroscopía de fotoluminiscencia como herramienta para caracterizar cerámicas avanzadas. La doctora Ana Paula de Acevedo Márquez es profesora asociada en el Departamento de Química del Instituto de Ciencias Ambientales, Químicas y Farmacéuticas de la Universidad Federal de San Paulo. Ella en esa universidad coordina el Laboratorio de Materiales Inorgánicos y Nanoestructurados y el Grupo de Estudios e Investigaciones en Materiales Inorgánicos y Nanoestructurados. Es licenciada en Química de la Universidad Federal de San Carlos, máster en Química Inorgánica y doctora en Química, con énfasis en Química Inorgánica. Ambos títulos obtenidos en la Universidad Federal de San Carlos. Posee experiencia en el área de ingeniería de materiales, con énfasis en materiales cerámicos, nuevos materiales y desarrollo de materiales y en el área química, con énfasis en la fotoquímica inorgánica y compuestos de coordinación y catálisis. Ella es coordinadora del programa de doctorado en Ingeniería y Ciencia de los Materiales de su universidad y es representante de su universidad ante el Núcleo de Ciencia e Ingeniería de Materiales. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros, por dar este seminario que seguramente va a ser de mucho valor para los asistentes. Y bueno, te dejo para que comiences. Obrigado, Diana. Bom dia para todos. Espero que a apresentação que eu preparei seja agradável nesses minutos aí que a gente vai passar junto. Então, vou começar a projetar, né? Estamos um pouquinho em defasagem. Tá vendo a minha imagem da apresentação? Te vemos a vos, pero no a la presentación, Ana. Não, peraí. Eu preciso... tem que colocar aqui, né? Agora sim. Agora sim? Perfeito. Então tá bom. Eu vou procurar falar não muito rápido, apesar que eu não sou uma pessoa que fala muito rápido, eu acho, porque eu vou falar em português, eu não me sinto à vontade para falar em espanhol, tá? Então, vocês me desculpem, primeira coisa, né? E procurei colocar os slides com a linguagem em espanhol para favorecer, e se tiver algum erro, vocês me desculpem também. Tá bom? Então, o tema proposto, né, é a espectroscopia fotoluminescente como ferramenta para... acho que eu tenho que ir na outra tela. Só um minutinho. Agora sim. Estou me perdendo aqui um pouquinho. Bom, então, a apresentação eu separei em alguns tópicos, né? Então, em virtude disso, eu vou falar um pouquinho sobre a fotoluminescência, né, a definição, o que é esse processo, os materiais cerâmicos, né, porque a gente tem também grupos aqui que são de graduação, a diferença, né, entre um material cerâmico tradicional e avançado, e, por fim, né, as modificações nos materiais cerâmicos com o exemplo do uso da fotoluminescência. Nesse primeiro instante, então, eu vou falar sobre a fotoluminescência em si, tá? Então, aqui, a gente tem
uma imagem, né, que é ilustrando o que é o processo fotoluminescente. A luminescência é um processo natural que a gente encontra em alguns organismos, tanto organismos vivos como não. Por exemplo, aqui a gente tem uma rocha, né, que é um material cerâmico do tipo scheelita, então é um material encontrado na natureza, e quando ela recebe a incidência de uma luz ultravioleta, ela floresce, né? E essa luz característica é uma luz azul. A gente tem também aqui o exemplo da aurora boreal, né? Então, a luminescência ela é um processo onde ocorre uma absorção de energia que posteriormente vai ser emitida uma luz. Então, esse é o processo luminescente. Aqui a gente tem exemplos, né, de desenvolvimento de materiais que são, aqui são ilustrações que eu peguei de um site, né, do site do IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares do Brasil, né? E lá vocês podem ver essa ilustração, que é um material que tem dopantes, e aí ele vai emitir uma cor característica quando absorve o fóton na região adequada, né? Então, aqui, para ilustrar esse tipo de espectro que é característico desse fósforo emissor nessas luzes, eu coloquei aqui um espectro de fotoluminescência, né? De um material dopado com európio. Então, quando ele tem essa emissão mais característica aqui na região do vermelho, né, ele está emitindo uma luz vermelha, e com o térbio que tem uma região mais para o verde, né? Então, esses seriam espectros característicos de fotoluminescência que a gente obtém no equipamento, tá? Então, existem vários tipos de luminescência, né? A gente tem a bioluminescência, como ilustrado aqui, a gente tem as ondas do mar. Eu estou em Santos, né? Eu sou professora da Universidade Federal de São Paulo, do campus de Diadema, e moro na cidade de Santos, que é uma cidade litorânea, né? Onde a gente optou para a família residir. E aí teve um inverno onde o próprio mar ele teve esse fenômeno de bioluminescência, né? Que são os plânctons presentes na água. Eles têm aí a exacerbação da luz, uma luz característica azul. Então, um dos processos de luminescência é a bioluminescência. A gente tem a eletroluminescência, né? Onde, então, uma corrente elétrica vai gerar propriedade óptica. A catodoluminescência, que é por feixe de elétrons, né? A gente consegue observar aí diferentes estruturas morfológicas. Termoluminescência, onde a luz ela é emitida após a absorção de calor, né? O TL, que a gente fala. A quimioluminescência, onde uma reação química é a fonte de energia para emitir a luz, e a fotoluminescência, onde a luz é a partir de fótons, né? Então, duas propriedades bastante visadas assim, para pesquisa na área de materiais é a eletroluminescência e a fotoluminescência, por eles trazerem a oportunidade da gente desenvolver dispositivos ópticos, né? Então, existem duas diferenças entre processos luminescentes. Uma, que é a fluorescência, ela é um processo com uma velocidade mais rápida de decaimento, porque a gente não tem a troca, né, de um estado singleto para um estado tripleto, e a fosforescência, onde você tem um processo um pouco mais lento, né, um processo de velocidade mais lento, então que dura mais o processo óptico, e aí você pode ter uma luminescência persistente, por exemplo, né, porque o retorno para o estado singlete
ele é proibido, né, por estado de spin. Então, por isso, o processo de emissão ele fica mais longo. Aqui, eu procurei colocar também dois tipos de espectros característicos de fotoluminescência mais usuais, assim, mais comuns da gente encontrar no desenvolvimento de materiais. Um é quando a gente tem dentro do material um dopante do tipo terra rara, né? Então, esse material terra rara, os elétrons dele de fronteira são elétrons mais internos, né? São do grupo F, e por isso esses elétrons eles sofrem uma certa proteção do meio externo, né? Como se fosse uma blindagem. E por isso as emissões elas ocorrem em linhas, né? Em linhas específicas, e a linha de maior intensidade é a linha que vai promover melhor a emissão daquela cor, né? Sendo uma emissão mais monocromática. E espectros de fotoluminescência de materiais puros ou dopados com outros elementos que não sejam terras raras, né, que tenham essa blindagem. Então, a gente tem uma característica de uma banda mais alargada, né, porque eu tenho um processo de multifônon que é da banda de valência para a banda de condução e que pode ter um espectro um pouco mais amplo. Então, eu tenho regiões mais alargadas que ela pode alterar de acordo com o tipo de procedimento experimental que é executado, os dopantes e etc., que a gente vai tentar demonstrar aqui nessa apresentação. Aqui também ilustrando, né, os tipos de fotoluminescência, a gente geralmente, quando faz a medida, né, utilizando o fluorímetro, nós temos o PLE, que é a fotoluminescência da linha excitada. Então, você, conhecendo a região de maior intensidade de emissão, você vai fixar aquele comprimento de onda e faz a varredura da linha de excitação, né? Então, com isso, a gente vai encontrar regiões de maior intensidade de excitação, que provavelmente vai ser a sua melhor linha, e aí você realiza a medida de fotoluminescência, que é chamada de PL. Então, na PL, a gente fixa a linha de excitação a partir do PLE obtido, né? E faz a medida de fotoluminescência. Então, aqui a gente tem dois espectros, onde foi fixo o 280 nanômetro e o 359 nanômetros, que são essas duas regiões diferentes aqui, tá? Do molibdato, esse seria molibdato de estrôncio 2, é um material que ele é preparado por coprecipitação e depois realiza um procedimento de tratamento hidrotérmico assistido por micro-ondas. Então, nesse caso aqui, a gente está fazendo um estudo para compreender a interação da rede cristalina, né? Observando desordens, ordens e desordens dentro desse material. Então, a luminescência ela é uma ferramenta que ela integra todo um conjunto. Vou falar um pouquinho mais à frente. Como aqui que eu coloquei esse elefante, né? Então, a fotoluminescência ela é uma ferramenta que a gente utiliza para compreender algumas modificações observadas em medidas que são mais, digamos que, principais, né? Por exemplo, na difratometria de raio-x, eu vou obter a fase desse meu material, se ele é um material scheelita, se ele é uma anatase, em função das posições dos átomos, né? Agora, a fotoluminescência, eu não consigo definir ela sozinha qual é a fase desse meu material, né? Então, por isso que eu digo que ela é uma ferramenta adicional, porque tendo os difratogramas, né,
todos bem similares da fase, mas tendo algumas modificações, por exemplo, de alargamento de picos, né? De maior intensidade. Então, eu posso me utilizar da fotoluminescência para compreender esses fenômenos, porque a fotoluminescência ela está intimamente ligada com essa relação de ordem e desordem de um material cerâmico, que a gente vai ver como é essa banda, né, banda de valência e banda de condução dentro de um material cerâmico. Então, a fotoluminescência é uma ferramenta que dá suporte a várias outras técnicas utilizadas para caracterizar, aqui no caso, o material cerâmico que a gente coloca como o principal dessa apresentação. Então, o que é o material cerâmico, né? Então, cerâmica vem da definição da língua grega, né, que é coisa queimada, e a cerâmica ela nos dá informações sobre a nossa história como humanos, né? Porque ela é um material bastante resistente, né, às intempéries. Ela é um material frágil, com uma pressão. Se a gente deixar um prato cair no chão, provavelmente ele vai trincar. Mas é um material muito resistente a variações, por exemplo, de pH, né? De temperatura. Para a temperatura, ela também precisa de uma altíssima temperatura para ocorrer alguma degradação. Então, aqui seria a definição do que é a palavra cerâmica, que vem de terra queimada, né? Então, as cerâmicas que contam a nossa história, né, as mais antigas, elas são dessa região aqui, do Egito, Mesopotâmia e Grécia, que é uma região de alta umidade, né? Então, uma região propícia para ter argilas. E aí essas argilas foram trabalhadas, né? Trabalhadas manualmente para ter formas de objetos usados no cotidiano, né? Nas necessidades, e depois tratadas. Então, elas nos dão indícios de como foi a nossa história como seres humanos, né? No Brasil, as cerâmicas mais antigas são da região aqui do Tocantins, né? Vocês podem perceber pelo mapa, é uma região bastante irrigada também, então que tem a procedência aí de argila numa concentração bem alta. E aqui eu trago uma ilustração, né, de um objeto que era usado, né, como funerária, né? Ou seja, onde seriam disponibilizados os restos mortais aí de pessoas enterradas. Agora, o que é o material cerâmico? Quando a gente fala material cerâmico, o que vem à nossa mente mais assim, diretamente são os materiais cerâmicos básicos do nosso dia a dia, né? Que é o que a gente chama de cerâmica tradicional, né? Então, a cerâmica tradicional, como essas ilustradas aqui, elas são mais comuns, assim, da gente identificar no nosso cotidiano, mas as cerâmicas avançadas, elas também estão no nosso cotidiano, só que a gente não consegue identificar por caracterização de anteriormente já passada, né? Então, aqui a gente tem ilustração de vários materiais cerâmicos do nosso cotidiano, que é muito mais acessível para a comunidade geral, né? De definir isso como um material cerâmico. E os materiais cerâmicos, eles estão presentes na natureza, como eu falei, né? Aqui a gente tem uma rocha, né? Um mineral de scheelita, que aqui ela está sendo, então, incidida por uma luz UV e fluorescendo, por isso que a gente está vendo essa cor azul. E a gente, para desenvolvimento de material avançado, a gente vai buscar, muitas vezes, o modelo
um modelo natural, né? Então, esse tipo de material scheelita, que é muito mais frequente aqui no Brasil, no Rio Grande do Norte, nós conseguimos desenvolver em laboratório. E aqui ao lado vocês têm a estrutura cristalina, né, da célula unitária do molibdato. Então, ele tem os materiais cerâmicos, eles têm ligações que variam entre ligações covalentes fortes e interações iônicas, né? Que também são fortes, o que vai trazer a esse material uma estabilidade bastante grande. Então, essa scheelita natural, que a gente viu ali como uma mineral, né? Até apresentado ali no Instagram, né? Se vocês... Deixa eu voltar aqui. Aqui tem o perfil, né? Uma figura do Instagram. Então, aqui você tem o perfil, tabela periódica, tem umas imagens muito bonitas nesse Instagram aqui, se quiserem seguir. E aqui eu trago, então, uma imagem de um material cerâmico natural, né? Que é aquela pedra, aquela rocha apresentada anteriormente sob luz UV, e outros materiais com a mesma estrutura cristalina obtidos dentro do nosso próprio laboratório, com metodologias diferentes. Então, aqui é uma metodologia que a gente chama de polimerização de complexos, né? Então, você obtém um material cerâmico do tipo resina, que quando ele é tratado termicamente, ele pode virar um material na forma de pó, né? Quando você tem a resina e degrada ela diretamente. Tem uma resina expandida, que a gente chama de puff, e depois isso é desaglomerado e obtém o pó em tempos maiores. E essa mesma resina, ela pode ser utilizada para fazer os filmes finos, que é essa micrografia que a gente vê aqui acima, tá? Então, é o mesmo material, só que aqui na forma de pó, né, uma morfologia por Medley na forma de pó, e aqui por uma transmissão na forma de filme fino. E aqui uma outra morfologia do mesmo material, quando a gente obtém por coprecipitação. Então, a gente observa que o mesmo material, né, se eu tivesse colocado aqui os difratômetros dele, eles seriam todos semelhantes, mas com características muito diferentes de grãos e morfologia. Então, a diferença aí entre o material cerâmico tradicional e avançado, né? Então, aqui uma ilustração de um material tradicional e um material avançado, visto com muito mais tecnologia, né? Tem que vender o peixe. Então, o material cerâmico tradicional, ele é aquele material que vem de fontes naturais, então é de uma argila, de um quartzo, onde você não tem como ter um controle da quantidade exata de elementos, né? Então, pode ser uma cerâmica artesanal, que é obtida individualmente, pode ser uma cerâmica industrial, que a gente vai ter um padrão, né, um modelo usado para que aquilo sempre siga o mesmo padrão, mesmas temperaturas de queima, né? Então, essa é a cerâmica tradicional. Eu posso ter um controle de temperatura de queima, ou posso ter um controle, como a gente vê muitas ilustrações de cerâmica artesanal bem rudimentar, onde é feito em um forno a barro, né? E também tem um processo, né, de tratamento de tintura, né? A tintura, ela também é um pigmento, geralmente é um óxido, que também é um pigmento cerâmico, né? E aí, quando você faz um tratamento térmico, esse pigmento, ele pode mudar de cor por uma mudança de estrutura cristalina, né? E isso também ele adere na superfície do material cerâmico, tá? Então, essa seria a cerâmica tradicional, que é o que a gente mais identifica no nosso dia a dia. E a cerâmica avançada, ela é uma cerâmica que ela é obtida em laboratório, com controle de temperatura, com controle de processo de obtenção, né? Os reagentes são reagentes puros, reagentes
vendidos, né, comercializados de forma pela Audi, por exemplo, por empresas, né, bem adequadas aí com a pureza, né? E esses materiais eles são usados no nosso dia a dia em dezenas de equipamentos, né? As lentes de contato dos dentes, né? Elas são materiais cerâmicos. Nos dispositivos eletrônicos, a gente tem partes ali que são de material cerâmico. Em nosso computador que a gente está assistindo, né? Provavelmente os pixels ali devem ter LEDs, né? Então, os LEDs que são dispositivos eletrônicos, ópticos eletrônicos, eles são provenientes de fósforos cerâmicos. Então, a cerâmica tradicional, ela diferencia da cerâmica avançada exatamente por esse controle de obtenção. Então, ela é obtida por reagentes, a gente tem o controle da síntese e você pode manipular essa estrutura adicionando dopantes, adicionando um processo que vai trazer um material mais diminuto de dimensões elétricas e assim operar com propriedades distintas, né? Então, frequentemente, as cerâmicas são óxidos, nitretos e carbetos, né? E esses materiais, eles vão ter propriedades que podem variar de isolantes a semicondutor, que vai depender do gap energético, que a gente vai ver num slide mais à frente, o que é o gap energético, que vai propiciar essa transição do elétron da banda de valência para a banda de condução. Então, as cerâmicas são resistentes a altas temperaturas e ambientes rudes, mais resistentes que metais e polímeros. E os materiais são mais duros, porém são mais frágeis. E hoje, com o desenvolvimento dos materiais, né, a gente tem uma cerâmica que ela é permitida ser mais flexível, né? Então, a gente não tem, a gente ainda tem as limitações, claro, mas estamos podendo fazer materiais que tenham flexibilidades, né? Para usar em telas e etc. Então, no desenvolvimento de materiais, a gente pode propor o desenvolvimento de um material com um dopante que tenha uma emissão naquela região que você deseja, né? E ampliar isso para um material que antes ele não tinha luminescência ou que tinha uma luminescência de banda alargada, eu posso modificar, então, essa propriedade, adicionando dopantes, variando a metodologia de síntese, e aí ter, então, materiais cerâmicos multifuncionais que são usados que podem ser usados, né, em N propriedades. Então, nos materiais cerâmicos, a gente tem a reprodutibilidade dentro da célula unitária daquele conjunto de átomos, né? Formando, então, bandas, que a gente chama de banda de valência, que é a banda de menor energia, e banda de condução, que é a banda de maior energia. Então, dentro de um retículo, digamos que infinito, porque quando você está olhando na escala de átomos, observar um pó, por exemplo, vai estar numa superposição de orbitais de modo infinito, eu gero bandas, né? Devido a essa superposição. E essas bandas, elas vão ter regiões onde é proibida a localização do elétron, que são regiões, né, onde ela é limite entre os orbitais atômicos ligantes e os orbitais atômicos antiligantes. Quando eu gero uma sobreposição de vários átomos, eu vou ter o orbital molecular, né? E aí vai gerar, então, as bandas. E entre uma banda e outra, eu tenho regiões que são proibidas. E exatamente nessa característica do material cerâmico de ter a característica de bandas, né? Por ele ter essa combinação de infinitos átomos e ter essa região de proibição de localização de elétrons, nós vamos ter
as propriedades fotoluminescentes podendo ser utilizadas. Então, no processo ocorre, aqui eu tenho a região de estável, né, estado fundamental, então com a absorção do fóton, que pode vir de uma fonte de luz natural, por exemplo, o sol, ou em um equipamento, a gente usa a lâmpada de xenônio, né? Então, com a absorção desse fóton, por exemplo, lá no PL que eu mostrei a imagem, eu utilizava 280 nanômetros, né? Então, incidindo o fóton aqui nesse comprimento de onda adequado, ele vai excitar o elétron para a banda de condução, né? Quando o elétron está no estado excitado, ele pode decair em processos não radioativos, né, dentro da mesma banda aqui superior, e isso pode ser um decaimento, por exemplo, que aumenta a temperatura do material, né? Mas quando ele decai de forma radioativa, né, ou seja, ele transita da banda de condução para a banda de valência e libera o fóton, aí eu tenho a característica do processo fotoluminescente, que é um processo, então, radioativo. E aqui, no caso, está ilustrando um processo que tem um tempo maior de emissão, né? Porque ocorreu a transição do estado singlete para o estado triplete, que é quando os elétrons, eles alinham os spins. Bem, e agora, passando para a etapa de modificação dos materiais e o uso da fotoluminescência. Então, aqui, como eu mostrei na ilustração anterior, a gente tem a formação das bandas, né, de valência e banda de condução, que elas são modificadas, as características, dependendo do tamanho dessa partícula. Então, eu posso utilizar o processo fotoluminescente para compreender os fenômenos de diminuição de partícula para um tamanho nanométrico, né? Então, aqui seria como se eu tivesse um cluster grande com a formação da banda de valência e banda de condução menor, né? E quando eu tenho menos contribuição de átomos formando as bandas de valência e banda de condução, o gap energético ele passa a ser maior, né? Então, eu necessito de uma energia maior para transitar entre a banda de valência e a banda de condução. E por isso, então, eu vou ter espectro deslocalizado na hora da leitura da fotoluminescência. Então, aqui a gente tem a ilustração, né, de pontos quânticos com tamanhos tamanhos nanométricos variando, né? Então, aqui seriam os pontos quânticos de 3 nanômetros, 5,5, 7,5 e 8,3 nanômetros. E aqui a variação do espectro de fotoluminescência, que quando eu tenho dimensão maior de partícula, ele está mais para a região do vermelho, porque o obstáculo energético aquele é um pouco menor, né? E quando eu vou para obstáculos energéticos maiores, esse espectro fotoluminescente ele tem um deslocamento para comprimento de onda menor, né? Então, comprimento de onda é inversamente proporcional à energia, tá? Então, com isso, a fotoluminescência ela se mostra útil na caracterização, né, de elementos nanoestruturados, que a gente vai ter, então, uma variação da propriedade em comparação com o micrométrico. Quando se realiza a obtenção de um material cerâmico avançado, a gente tem várias formas de trabalhar esse material em laboratório. A mais tradicional é a reação de estado sólido, então, onde se faz a mistura dos óxidos que vai formar o material de interesse, né? Então, geralmente, esse material ele precisa ser misturado com homogeneidade bem alta, então se utiliza um moinho de bolas, né, para homogeneizar bem essa partícula, e aí se faz um processo de tratamento térmico. Então, imaginem, esse tratamento térmico, ele precisa de altíssima temperatura, porque eu tenho que
os elementos eles precisam fluir, né? Entre outros átomos aqui presentes. Então, a temperatura precisa ser bastante alta, o que vai gerar um material que tem um tamanho de grão mais micrométrico, né? Então não são de dimensões nanométricas, e também pode ocorrer a mistura de materiais, né? Então, fases deletérias. Então, eu tenho material desejado, que está aqui em preto, mas eu também tenho materiais reagentes que não formaram o desejado, né? Então, isso seria uma aquisição de forma tradicional. E a gente pode obter também por rota chamada da reação Pettini e reação do tipo polimerização de complexos. A diferença entre elas é o momento em que o complexo é formado, né? Na reação do tipo Pettini, primeiro a gente tem a formação do polímero através da reação do ácido cítrico e um etileno glicol, por exemplo, né? Uma condensação aqui. E aí se adiciona o metal, né, desejado para a formação aí desse citrato, e ele vai entrar nessa rede, rompendo aqui ligações e formando aqui o complexo. Quando a reação ocorre pelo processo de primeiro formação de complexo, né? Então eu tenho o ácido cítrico, em solução aquosa adiciona-se o metal desejado, e aí sim eu entro com o etileno glicol para fazer a minha resina, para formar a minha resina, tá? Então são dois processos possíveis para obter um material cerâmico avançado. Esse material cerâmico, essa resina, ela precisa ser degradada em temperaturas variadas, né? Então aqui a gente tem o difratômetro, né, uma difração de raio-x desse material, que é aqui o molibdato de cálcio, uma estrutura scheelita. Então, a gente observa aqui na variação de temperatura, né, então eu estou indo de 400 até 900 graus Celsius, em todas elas eu tenho a presença da fase scheelita, né, mas utilizando a ferramenta de fotoluminescência, eu posso perceber as variações da organização desse material de uma forma mais íntima, que é a definição dessa energia de gap, né? Pelo processo fotoluminescente, tá? Então, a gente percebe aqui que tem uma variação de fotoluminescência e utilizando-se outras técnicas, como o Raman, como o infravermelho, onde a gente observa a largura, meia altura, intensidade dos picos, a gente faz todo um estudo de ordem e desordem desse material, né? Quanto maior a ordem, mais vai estar definido a energia de gap que separa a banda de valência com a banda de condução. No método Pettini, polimerização de complexo, a gente também pode obter materiais dopados, né? Então, aqui junto a esse material, o metal formador de rede, que a gente chama, que vai dar a fase cristalina, podemos adicionar a terra rara, por exemplo, ou um outro elemento dopante, tá? E aí a gente vai obter uma cerâmica avançada dopada, né? Então, aqui eu ilustro com um molibdato de cálcio, que é similar àquele do slide anterior, mas com 3 dopantes diferentes, né? Então, európio, térbio e cério. Aqui é a difração de raio-x dele, né? Então, esse primeiro aqui é puro, os demais é esse tridopado, o A, B, C, D, E e F, tá? Então, o puro é tratado a 800 graus. E aqui é variando a temperatura. Então, no total de dopante, a gente tem 1% de dopante, mais 0,33% de cada um desse dopante. Utilizando a ferramenta de fotoluminescência, nós podemos fazer o estudo da emissão desse material, né? Onde a gente observa que o material está mais com intensidade mais forte de emissão do európio, né? Que é na região aqui dos 614 nanômetros. Aqui está ilustrando o tipo de decaimento, né, do elétron
da banda de condução para a banda de valência. Então, lembrando que as terras raras, elas têm características de emissão de linha, por isso que eu vejo essas linhas mais definidas. E o material puro, não, ele tem uma banda mais alargada, porque a terra rara, ela tem aquela proteção das camadas mais externas, então proteção do meio externo. A gente pode, então, estudar, utilizando, né, a ferramenta da fotoluminescência, as variações de síntese, né? Então, aqui eu tenho um material que ele foi obtido direto do óxido coprecipitada. Vocês estão me escutando? Tudo bem, né? Todo perfeito, Ana. É que veio uma informação aqui que minha rede estava caindo. Não, todo bem. Então, continua. Então, tá ótimo. Então, aqui a gente está acompanhando, né, as variações de região de mais energia ou menos energia de fotoluminescência em função dos processos de síntese. Então, aqui é direto do coprecipitado, então eu tenho o óxido de molibdênio que forma um ácido molibídico, a adição do salo formador, né, do meu modificador de rede, que é o estrôncio, em meio básico, já precipita o meu material cerâmico. Então, a temperatura aqui é muito baixa em comparação ao hidrotermal, ao método de polimerização de complexo e ao método de reação de estado sólido, que é uma coisa que eu esqueci de chamar a atenção lá na polimerização de complexo e Pettini. São temperaturas bem inferiores à reação de estado sólido. E aqui com um processo de tratamento hidrotérmico. Então, o hidrotermal assistido por micro-ondas, ele favorece um aumento da ordenação do material. Então, a gente tem feito esses estudos utilizando a fotoluminescência como ferramenta, onde a gente observa, né, deslocalizações aí da emissão. Quando a gente utiliza, por exemplo, aqui os dois são sem surfactantes, quando a gente utiliza o hidrotermal, o material ele se mostra mais organizado do que o material só coprecipitado. Então, eu tenho mais defeitos de superfície aqui no material coprecipitado, que pode ser bom, por exemplo, para fotocatálise, que eu vou falar aqui mais à frente. E aqui são materiais que recebem surfactantes, né, no meio reacional, para a gente ter modificação de morfologia. Aí eu estou vendo que eu estou passando dos 40 minutos. Vou tentar ir mais rápido aqui um pouquinho. Então, aqui seria a fotoluminescência daqueles materiais do slide anterior. Essa aqui é a difração de raio-x dele. Então, todos eles estão numa fase xelita. Se eu não tivesse a ferramenta de fotoluminescência, eu diria que esse material não preciso nem estudar, porque ele não vai ter variação nenhuma. Mas a gente percebe que, fazendo modificações de síntese, nós temos variações nas propriedades. E aqui é uma coordenada colorimétrica que a gente obtém a partir do tratamento dessa espectroscopia fotoluminescente. Então, a gente percebe que os pontinhos, né, de luz, que é a contribuição aí dessa fotoluminescência, ela modifica de acordo com a metodologia de síntese usada. Aqui, para ilustrar para vocês duas metodologias diferentes, né, utilizando o hidrotermal de micro-ondas, assistido por micro-ondas, e polimerização de Pettini, polimerização de complexo, esse é tratado a 800 graus Celsius e esse é tratado a 100 graus Celsius. Então, você pode estudar o que compensa mais. Eu usar uma temperatura maior e uma concentração menor de dopante, né? Como aqui no caso a gente observa que com 1% de disprósio eu já tenho a emissão característica do disprósio de alta intensidade, ou se compensa mais utilizar temperaturas inferiores, mas
concentração de disprósio, que aqui com 2% eu já estou tendo a de maior intensidade, que é esse, é o azul, esse azul aqui, 2%, tá? As cores ficam um pouco meio iguais, né? Mas é o 2%. Ou é o 2% ou é o 6%, esse azul agora, mas parece mais o 6%, é o 6%. Então, eu tenho que levar em conta o custo do material, né, de síntese, que é a terra rara, aqui no caso, que é um material geralmente não é tão barato, ou o uso de um processo térmico maior que pode, por exemplo, se eu aumentar a temperatura, a uma temperatura muito alta, eu posso favorecer processos de sinterização da amostra e assim perder, né, a superfície mais ativa desse meu material, né? Em processos de fotocatálise, por exemplo. Então, é uma ferramenta bastante útil para a gente fazer esses estudos. E aí a gente tem, então, a modificação lá daquela espectroscopia com as coordenadas, né? Aqui, geralmente, que está no branco é porque a intensidade é baixa, né? Então, é como se eu tivesse todo com o meu ampla absorção, né, de ampla emissão, mas, na verdade, é porque a intensidade está muito baixa, então é como se ficasse na linha. E aí eu percebo que os materiais aqui, com uma concentração maior de disprósio, eles já estão mais deslocalizados para a cor amarela, né? Sendo, então, a 6% a de maior contribuição no amarelo. Então, na verdade, aquele azul lá é 6%. E aqui, com polimerização de complexo, a gente já vê a contribuição dele aqui para o amarelo desde o 1%, tá? Aqui mostrando metodologias diferentes e tipos de materiais diferentes, né? Então, aqui é um filme fino de um material dopado com európio, e aqui a mesma resina, só que na forma de pó. Nas duas eu consigo observar a emissão do európio, e aqui observando a variação aqui de concentração de európio, né? Em um material obtido por coprecipitação e tratamento hidrotérmico assistido por micro-ondas. Então, chega a um certo momento de dopante, né, que a fotoluminescência pode ser suprimida. Então, é comum se ter ideia que aumentando a concentração eu vou ter uma emissão maior, melhor. Mas nem sempre isso é correto, porque eu posso ter processos internos ali que vão suprimir a fotoluminescência. E por isso a propriedade vai ser, óptica vai ser pior, né? Então a fotoluminescência é uma ferramenta boa para isso. A gente, então, a partir dessa variação da emissão de comprimentos de onda maior para comprimentos de onda menor, conseguimos dar, assim, informações sobre o material, se ele é mais nanométrico ou não, né? Então, os materiais nanométricos, eles vão ter uma melhor área superficial, que é uma região mais ativa, né? Mais reativa da amostra, né? Que a absorção de superfície é melhor. Então, os materiais mais nanométricos, eles são mais efetivos em processos de catálise e também em processos de fotocatálise, se a gente usar a luz, né, como meio energético para a catálise ocorrer. Então, as variações fotoluminescentes, elas dão indicativos dessa variação de superfície também. Aqui eu trago um exemplo, né, de aplicação de desenvolvimento de material, é o óxido de titânio dopado com nitrogênio. Então, o nitrogênio, ele provoca uma variação no gap energético dessa cerâmica. Então, eu diminuo o gap energético, agora ela passa a ser ativa com a própria luz solar, que antes não era, né? O gap antes era de 3,2, aí passa a ser de 2,5, então ela passa a ser ativa, e aí a gente pode ter N aplicações aqui desse óxido de titânio dopado com nitrogênio,
usado tanto em células solares, como em fotocatalisadores, em sensores, né? Então, aqui a gente tem um processo de fotocatálise ilustrado aqui, né? Que eu posso obter reações tanto na parte da banda de valência, que é uma região de oxidação, quanto na parte de banda de combustão, né? Quando o elétron excitou, que é a reação de redução, tá? Então, eu esqueci de colar aqui a figura, mas aquele espectro de fotoluminescência no início que eu mostro, uma característica de fotoluminescência de material dopado com disprose não dopado com terra rara, mas que tem o do nitrogênio, ele é exatamente a fotoluminescência desse material aqui, que após a dopagem com nitrogênio, a gente tem uma variação do espectro fotoluminescente. Então, essas modificações de materiais cerâmicos, né, eles podem ser usados tanto em processos de tecnologia, quanto também em processos biológicos, né, por essa possibilidade aqui de reações de redução e oxidação, né? Por exemplo, no SARS-CoV, se a gente usa uma máscara que tem um material que ele tem essa reação, né, de degradação da molécula biológica, pode ser utilizada, por exemplo, em uma superfície que precisa de proteção, né? Então é isso, acabei a minha apresentação, queria mostrar para vocês o campus onde eu fico, né? É aqui no José Alencar. Então, esse campus é na cidade de Diadema, que ela é vizinha a São Paulo, tá? Que é a capital do estado de São Paulo. A gente tem 2 unidades de pesquisa, a José Alencar e José de Filipe, e eu fico na José Alencar, que é bem no centro. Aqui eu trago a informação do meu laboratório, se alguém tiver interesse pode entrar em contato com a gente, são sempre bem-vindos. Algumas informações aqui de rede social e meu OrgID. E quero agradecer a todos, né, principalmente a Diana, a Josefina e o José Daniel, que favoreceram aí a minha participação no GIMA. Agradeço a todos por vocês estarem aqui, né, me escutando. Já estou nos 50 minutos, me desculpem, tá? Ana Paula, eu vou retomar eu vou ficar como moderador desta apresentação. Eu agradeço muito a você, a apresentação muito boa. Obrigada. Disculpa, trataré de continuar en español. Tenemos solo para hacer una pregunta, muy corta. No sé si hay alguna pregunta en particular. Bien, no estoy viendo, Ana. Disculpa, pero se nos ha pasado un poco el tiempo y preferiría continuar con los trabajos que teníamos a seguir. Te agradecemos nuevamente, Ana, por el... Sim, eu estou disponível se alguém tiver alguma questionamento, alguma informação, pode me mandar por e-mail. Ok. Para todos los que están presentes, si necesitan alguna consulta, lo pueden hacer a través de mail, dice Ana. Muchas gracias, Ana, de nuevo.